Vamos falar alguma coisa sobre saúde ambiental, dentro daquela ideia de conceito ampliado de saúde. Então, no conceito ampliado de saúde, nós vemos a saúde ambiental como uma intersecção entre todas as formas de bem-estar do ser humano. Então, a saúde ambiental compreende cada aspecto da saúde humana e alguma coisa a mais relacionada com o meio ambiente. Nessa linha, nós podemos dizer o seguinte, que quando a gente fala essas duas palavras juntas, saúde ambiental, a gente pode pensar, por exemplo, em que os ecossistemas estejam em um equilíbrio dinâmico, estejam de uma maneira harmônica em relação tanto aos vários seres vivos como os outros componentes desse ecossistema. Também podemos pensar em saúde ou bem-estar ambiental em relação, por exemplo, ao meio ambiente que não cause doenças, que não cause nenhum daqueles fatores que, em vez de estarem relacionados a bem-estar, estarão relacionados a alguma forma de mal-estar. E ainda uma outra forma de falar nisso é como tem se falado tanto a respeito de um meio ambiente sustentável. Aliás, essa palavra sustentável, ela veio junto com as temáticas a respeito de meio ambiente, com as temáticas relativas à ecologia, e não veio inicialmente com uma temática mais fortemente econômica, como muitas vezes tem sido colocado. Então, quando se fala em sustentável, principalmente diz respeito a meio ambiente e diz respeito a alguma coisa que de alguma forma consegue manter esse assim dito equilíbrio dinâmico. Então, voltando apenas àquele diagrama, nós vemos que dentro de todas essas possibilidades que falamos anteriormente, nós podemos inserir um bem-estar ambiental relacionado com o ser humano e podemos avançar um pouquinho em relação a isso. O Claude Bernard, um médico e cientista francês do século XIX, tido como o pai da fisiologia experimental, ele lançou esses conceitos de meio ambiente interno e meio ambiente externo, ou de maneira resumida, como se costuma dizer, meio interno, meio externo. O meio interno e o meio externo dizem respeito a um ambiente. O meio ambiente, que se diz interno, é aquele que está dentro do organismo, dos organismos, dos seres vivos, e ele é similar ao meio ambiente externo, que está do lado de fora dos organismos. O desenvolvimento dos diferentes seres vivos foi acontecendo dentro de um trabalho de equilíbrio dinâmico entre meio interno e meio externo. Portanto, quando se fala em meio ambiente, não se está falando apenas do que acontece do lado de fora dos seres vivos, mas também do que acontece do lado de dentro dos seres vivos. Evidentemente que pode entrar dentro desse ser vivo alguma coisa que seja tóxica, que esse ser vivo vai tentar devolver, digamos assim, para um meio ambiente externo. Por vezes consegue, por vezes não. Mas existe toda uma ideia dinâmica em relação a isso, a esse jogo entre o meio ambiente interno e o externo. Então aí está anotado que um discípulo de Claude Bernard,
Henry Pickering Bowditch, que foi chefe do laboratório de Harvard em um certo momento entre os séculos 19 e 20, ele teve um discípulo famosíssimo, que foi Walter Bradford Cannon, e esse Walter Bradford Cannon que avançou nessa discussão a respeito de meio interno e meio externo e lançou o conceito de homeostase. Homeostase é justamente esta busca da manutenção de um equilíbrio dinâmico entre meio interno e meio externo. Então, constantemente vão passar substâncias do meio externo para o interno e do interno para o externo também. E essa troca constante vai constituir, e o ser vivo procurando manter-se equilibrado nessa situação, isso que o Cannon designou como homeostase. Então, quando nós falamos de saúde ambiental, nós podemos estar falando de uma manutenção dinâmica do meio ambiente interno e do meio ambiente externo. Então, não estamos falando apenas do que costuma ser imaginado, que é a poluição do meio ambiente externo decorrente de excessos de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos provenientes da Revolução Industrial, principalmente a partir da Revolução Industrial, digamos assim, portanto, por conta do ser humano, mas nós estamos falando na saúde ambiental de quando esta poluição vai atingir o meio ambiente interno, dentro dos seres vivos, entre os seres vivos, o ser humano. E nós podemos imaginar o seguinte: é de tal forma essa necessidade de equilíbrio entre meio interno e meio externo, que mesmo um astronauta, quando ele está lá no espaço, está consertando a estação espacial, está andando sobre a Lua, talvez futuramente em outro planeta que não tenha uma atmosfera adequada, digamos assim, então ele vai ter que carregar um pouquinho desse meio ambiente externo que ele tem no ecossistema na Terra, ele vai ter que carregar junto. Então, quando ele está dentro do traje espacial, lá no meio do espaço, consertando a estação espacial, dentro do traje dele tem um pouquinho de meio ambiente externo, parecido com o meio ambiente externo da Terra, para que ele possa sobreviver. Então, este binômio meio ambiente externo e interno, ele sempre está presente no transcorrer da vida dos seres vivos.